Olá, bem-vindos. O meu nome é Euridice Cristo e eu sou facilitadora de literatura e criadora do método Real Reaprender a Ler. E hoje vou falar sobre um romance que andou esquecido por muitos anos e foi publicado no final do século XX e é um romance, imaginem, de Júlio Verne. Então, a história começa assim. Júlio Verne é um escritor francês que teve muito êxito porque os seus livros falavam de avanços científicos para a época e ele foi até considerado o precursor da ficção científica porque ele previu nos seus romances coisas como a televisão, o fax, o foguetão, previu que o homem iria chegar à Lua, o submarino, motores elétricos, uma série de coisas. Isto tudo foi escrito, atenção, no século XIX, não é? Portanto, isto agora é tudo familiar para nós, mas na altura não era, de facto. O Júlio Verne nasceu em 1828, ele nasceu em 1828, depois faleceu em 1905, e ele publicou muitos romances, muitos livros durante a sua vida, deste género que veio a chamar-se de literatura de ficção científica. Portanto, ele foi praticamente o pai da literatura de ficção científica. O primeiro livro dele foi 5 Semanas em um Balão, é assim o título no Brasil, em Portugal, é 5 Semanas em Balão, é isso, é muito parecido. E foi em 1863. O livro teve um êxito imediato. E então ele, muito satisfeito, evidente, ele escreveu no mesmo ano, em 1863, um segundo romance e então entregou ao seu editor, o Edsel, para que o publicasse, mas acontece que o editor não gostou nada daquele romance, disse que era um projeto demasiado ambicioso, que talvez quando ele fosse famoso poderia publicá-lo, mas naquela altura não, que o público não iria gostar e não gostou. E disse que eventualmente com umas melhorias, com umas modificações poderia ser, mas tal como estava não. Ora, Júlio Verne decidiu que não iria fazer melhorias nenhumas e nem sequer se preocuparia mais com aquilo. E então ele guardou o manuscrito num cofre e automaticamente esqueceu-se dele. Começou a trabalhar noutros romances, entretanto em 1864 ele publicou Viagem ao Centro da Terra, acho que foi esse o terceiro romance. E pronto, e publicou muitos outros, que muitos deles são conhecidos, 20 Mil Léguas Submarinas, A Ilha Misteriosa, Miguel Strogoff, O Raio Verde, Volta ao Mundo em 80 Dias, também é muito conhecido, Da Terra à Lua, etc. O estilo dele caracterizava-se por serem aventuras fabulosas e que aliavam os avanços científicos à exploração dos cantos mais recônditos da Terra e não só, da Terra, do mar, do ar, do céu, do cosmos, etc. E, portanto, ele introduziu a ficção científica. Ele era um visionário, como já referi, era uma espécie de escritor de romances históricos, mas ao contrário, porque não falava do passado, mas sim do futuro. E no século XX os seus livros foram muito adaptados ao cinema, portanto ele faleceu em 1905, e os seus livros foram muito adaptados. Aliás, há livros que foram adaptados muitas vezes, como é o caso de Miguel Strogoff, que foi adaptado 16 vezes, imaginem. E o total dos livros dele que foram adaptados para o cinema foram 33 e deu origem a 95 filmes. Eu acho que isto é fabuloso. E não estamos a contar aqui com as séries da televisão. Mas então, o que é que aconteceu ao tal manuscrito? Ora, passaram-se os anos e uma determinada altura, já quase 100 anos depois, imaginem, um bisneto seu estava fazendo uma faxina lá na casa, numa das casas do bisavô e encontrou um maço de folhas amarelecidas pelo tempo dentro de um cofre. E essas folhas estavam assinadas por Júlio Verne, com a assinatura dele. Ora, o bisneto ele leu o livro, ficou fascinado, decidiu publicá-lo e assim foi. Só que, entretanto, o manuscrito ele foi objeto de um complexo processo de autenticação e finalmente foi publicado em 1994.
Acontece que, contrariamente ao que poderíamos pensar, este romance não teve sucesso imediato, não aparecia nos livros mais vendidos, não era um êxito de vendas. O que é que estaria a acontecer? Não se sabe, mas há algumas das razões apontadas. Esqueci-me de dizer, mas é importante. Este livro foi publicado com o título de Paris no século XX, que era o nome que o próprio Júlio Verne tinha dado. Paris no século XX fala de um indivíduo e de uma sociedade que se passa nos anos 60, aliás, em 1960, em Paris. E aquilo que ele conta lá é incrível, tem muito a ver com a nossa vida. Ele fala em arranha-céus, ele fala em carros que se movem com motores sem cavalos, fala em comboios que se deslocam a uma velocidade incrível, fala inclusive nos mercados financeiros, no capitalismo. Bom, é mesmo incrível a semelhança com a vida dos homens no século XXI, até no século XX, no final, mas essencialmente agora, contemporâneo. Ora, porquê é que este livro não foi um êxito de vendas? Há quem diga, críticos literários dizem que ele carece de ritmo, de coerência e de coesão. É provável até porque foi apenas o seu segundo romance e já se sabe que a técnica vai melhorando, não é? Só se aprende a escrever escrevendo e possivelmente este segundo romance não teria ainda o ritmo e a coerência que fazem com que fosse considerado um romance de qualidade. Mas poderá haver outras razões também. Poderá ter de ser que este romance é bastante incómodo porque ele, ao contrário dos outros livros, ele tem um tom negativo, ele apresenta um tom negativo. Ele, inclusive, tem aqui traços de distopia, de romance distópico. E outra das razões é que ele é muito real. Os humanos do século XX provavelmente não gostaram de se ver retratados com tanta precisão. E outra das razões é que ele pode ser... a publicação foi fora do tempo, portanto é um romance anacrónico. Isto agora é a minha opinião, mas eu penso que pode ter sido isso, porque ele foi escrito em 1863 sobre o futuro, um futuro que se situava em 1960, mas publicado em 1994. Portanto, quando ele foi publicado, já o futuro que ele projetava tinha passado. Portanto, há aqui uma anacronia e isso pode fazer com que o leitor não goste, fique um pouco baralhado. Algumas previsões previsões, como quem diz, não é? Algumas das coisas descritas não se passaram da forma que estão descritas, algumas sim, mas realmente pode haver esta extratemporaneidade. Mas é realmente incrível a capacidade de visão, a capacidade de transpor os avanços científicos que já existiam na época em que ele escreveu, que já se anteviam, mas no cotidiano das pessoas, na realidade prática. E ele antecipar muitas das coisas que fazem parte, hoje em dia, da vida das pessoas do século XXI. Espero que tenham gostado desta curiosidade literária. Muito obrigada e boas leituras.